na igreja da forma como a igreja está acostumada, né? Shalom, igreja. Shalom. Luiz. Para mim é um privilégio estar hoje com essa responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Amados, toda vez que você vai trazer a palavra, a gente treme, tá? Não assusta não, porque o negócio é tremendo. Pelo temor que a gente tem da pessoa do Senhor, do Eterno, de trazer uma palavra santa, que é digna do nome dele, porque ele é digno de ser adorado. E a pastora falou comigo esses dias, falou assim, olha, traz uma palavra, né, baseada no tema da nossa campanha. E conversando, ela falou assim, olha, o tema está em 2 Coríntios, capítulo 5, lá no verso 17. Eu gostaria de convidar a igreja, vamos abrir as nossas palavras, a nossa Bíblia, por favor. Mas antes de ler o verso 17, a gente pode até mostrar aí, Ricardo. Obrigado. Está escrito assim, lá no verso 17, assim. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? A igreja pode se assentar, por favor. Antes de nós estarmos assim, meditando nesse verso 17, eu queria comentar com os irmãos o verso 14. Só um pouquinho, por favor, Ricardo. Está escrito assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nos olhos isso, que um morreu por todos, logo todos morreram. O que o Senhor quer nos dizer com esse texto? Ele diz assim, que o amor dele nos constrange. Essa palavra constrange, o que o apóstolo Paulo quis dizer para nós? É como se você, sabe quando você aperta alguma coisa com as mãos, segurando todo aquele conteúdo para que ele não se perca? Sabe quando você... como se uma cidade tivesse a ponto de ser guerreada. Colocar assim o público aqui, certo? Aqui é uma cidade, certo? Aqui em volta está o outro exército. Isso aqui é uma cidade sitiada, entendeu? Dessa mesma forma, o Eterno faz com a nossa vida. Lembra de hoje que ele disse para nós, dessa forma, olha, que eu quero a tua vida. Ele não falou que eu não mudo. Ele falou, eu quero transformar os teus sonhos. Eu quero te dar uma nova casa. Eu quero te dar uma nova vida. Não é isso? Então o Senhor sitia a nossa vida. Ele coloca seu amor, a sua graça ao nosso derredor e ao nosso redor para alcançar o nosso coração. Como é que a cidade era tomada? Quando caem os muros. Quando quebra a nossa resistência para com o Eterno. Quando quebra aquilo que é o nosso achismo. Aquilo que nós julgamos ser, não, eu não mudo. Sabe, a pessoa diz assim, eu não mudo. Não, você tem que mudar. No nome do Todo-Poderoso, nós fomos criados para sermos novas criaturas. E ele falou assim, por isso, olha só, julgamos. Aqui quando ele fala julgamos, ele está usando a mesma expressão de um juiz. Deus te deu a capacidade de pensar, de raciocinar e de escolher o melhor. Como um juiz, você decide as coisas da sua vida. Então julgue favorável servir ao Senhor. E se Jesus morreu por todos nós, quando ele fala morreu por todos nós, ele fala em qualquer pessoa da humanidade. Então não existe nem judeu, nem grego, nem gentil, ninguém é melhor. O chão é reto, o terreno é reto nos pés da cruz. Não existe degrauzinho, não existe essa de, porque eu sou ungido, eu sou assim. Não, diante do reino dos céus, todos têm que se prostrar. Diante do nome dele, todo joelho tem que se dobrar. E todo homem e toda mulher tem que se submeter, todo o seu entendimento, todo o seu coração, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aleluia. É interessante que o Senhor coloca uma forma muito curiosa para nós. Como consequência de você entregar a sua vida por esse amor, dessa forma que ele revelou para nós no verso 14. Olha o 15. E ele morreu por todos. Para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E por isso, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que o tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não conhecemos deste modo. O que o apóstolo Paulo está falando assim? O judeu, todo mundo sabe que a salvação veio para o judeu. Ele tem a forma de culto, tudo dele é voltado para Deus. E ali o apóstolo Paulo está falando assim, olha, ainda que o tenhamos conhecido segundo a carne. Olha só, agora já não conhecemos deste modo.
Foi aquilo que Deus falou através da vida da pastora, quando cantou esse hino. Ele também falou através da vida do presbítero. Quando falou que Deus se revelou para Jó, olha só, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Percebe? É nesse propósito que Deus disse que se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E então assim, Deus tem uma forma tão carinhosa de falar conosco, que quando Ele fala assim, ó, pois se alguém está escrito nova, falar na palavrinha nova, o que é o novo que Deus estava falando ali? Deus estava falando o quê? É algo, chama kainê, né? Eu vou só fazer uma comparação entre kainê e neo. O neo é quando você compra um carro novo, um carro zero. Não é novo, mas você tem que mandar ele para a concessionária para fazer correções, não tem? Você não tem que fazer as revisões no carro, aquela coisa toda. No kainê não. Você entendeu? Eu te faço uma pessoa nova, na qualidade, em qualidade, sabe? Aquilo que nunca foi previamente usado, sabe? Quando ele fala assim, eis que eu faço um novo edifício sobre a vossa vida, que é edificado sobre a pedra fundamental, que é Cristo. Deus está edificando a nossa vida em cima da revelação da pessoa de Jesus Cristo. Deus quer que o nosso entendimento, a nossa maturidade, aquilo que nós pensamos sobre a pessoa de Deus, seja clara, sabe? Um edifício que não foi usado. Para quê? Para que a presença, a plenitude do Espírito Santo de Deus venha sobre as nossas vidas, sabe? A Bíblia não diz que uma mosca atrapalha o unguento do perfumista, estraga todo aquele unguento que ele fez, o perfume, porque é um bicho morto, uma coisa que era para ser cheirosa. Da mesma forma, por isso que o Senhor fala para ti, que Ele faz você um edifício novo, aquele que não foi utilizado por ninguém. É esse tipo de sentimento que o Senhor tem para nós, quando Ele fala essa palavra, né? Quando Ele fala de criatura, né? Eu até acabei falando da criatura antes, né? Nova criatura. A criatura é o fundamento, é o edifício, é aquele local que não foi habitado por ninguém, que é feito como morada do Altíssimo. Lembra que o Senhor antigamente se revelava através da arca do concerto, morava no templo, e Ele falou o seguinte: eu estou edificando para mim um templo que não é feito por mãos humanas, que é o vosso coração, que é a vossa vida. Então, é nesse sentido que o Senhor quer falar agora conosco. E aí você fala assim, mas poxa, Rogério, como você fala de que as coisas velhas se passaram, né? O que é essas coisas velhas? Na forma de arcaios, aquele modo antigo de viver, sabe? Aquela pessoa que nasceu do pai e da mãe, entendeu? E que cresceu nesse mundo contaminado. Ele está falando para ti, eu não quero mais. Muda. Você quer andar comigo? Você quer ser uma nova criatura? Então é assim, as coisas velhas se passaram. Vamos supor que aqui é uma linha de tempo. Aqui é o passado, daqui para frente é o seu futuro. Hoje, estou falando agora. Se você entrar no propósito comigo, as coisas velhas se passaram. Agora é daqui para frente. É de uma situação que não muda mais. O Senhor está falando para a tua vida, que se você entregar o teu coração, todo o teu entendimento, tudo aquilo que você entende como pessoa, diante dele, para servi-lo e adorá-lo, ele fala que hoje, sabe, é uma ação que começa hoje para a eternidade. Você nunca mais será a mesma pessoa. É isso que ele promete para ti. Quando ele conclamou para essa campanha. Obrigado, amado. Deus abençoe a sua vida. Amém? Quando ele chamou para você, olha, as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Amém? O que é as coisas velhas que nós fazemos? Vamos dar uma lida lá em Gálatas 5, lá no verso 16. Vamos dar uma lida rapidinho ali. Nós temos que reunir um pouquinho tempo. Aleluias. Gálatas 5. Opa. E a página mais aqui. O 5,16. Gálatas. Aleluia. Eu digo isso, porém, se você andar pelo Espírito, não há vez de cumprir a cobiça da carne. A palavra fala no original,
Jamais. Se você satisfazer ao Senhor andando em espírito, você jamais vai fazer a vontade da carne. E a gente sabe quais são os desejos da carne, que está em Gálatas 5:22. Um pouquinho para baixo. Não, um pouquinho para cima, desculpe. Que é o fruto do Espírito. Mais um pouquinho, por favor. Aqui, ó. As obras da carne são estas: a prostituição, a impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Aqui em feitiçaria, eu só vou gastar investir um tempinho nessa palavra. Farmaqueia. Farmaqueia significa tudo aquilo que te entorpece, inclusive vícios, bebida, drogas, entendeu? Não dá para a gente comentar hoje sobre Gálatas 5, porque é muito profundo isso. Mas fala assim: as inimizades, contendas, ciúme, a ira, facção, dissensão, partidos, as invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a estas, e contra as quais eu já previno, como antes tinha prevenido para vocês, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Então, se você quer ter uma vida santa, se você quer morar nas moradas eternas do Altíssimo, se você quer andar em ruas de ouro, você tem que servir ao Senhor com todo o teu coração e todo o teu entendimento, não cocheando em dois pensamentos. Não vacile. Olha, nesse mundo é terrível. Não adianta você estar achando que você vai agradar alguém com o seu corpo, com a sua aparência, porque o corpo passa, assim como esse mundo passa. O que eu estou semeando na vida de vocês é eterno, e é o que é eterno que vai morar com o Senhor. Lembre-se que quando o Senhor vir nas nuvens e vai arrebatar a igreja, o vosso corpo será transformado. Então não é a aparência que todo mundo está vendo que vai subir, entendeu? É aquilo que você está edificando aí dentro. E se você o que tem aí dentro não for santo, não sobe. É nesse propósito que o Eterno nos chama. Eu quero dar um exemplo para você de obras da carne, né? Segunda Crônicas, no verso 16, capítulo 16. Nós vamos falar de um rei chamado Asa. Aleluia. Glória Santíssima. E o Asa não fez as coisas da forma que o Senhor falava, que o Senhor queria. E eu quero dizer uma coisa: quem não muda de atitude, vive em guerra. Quem não muda de conduta, achando que vai enganar o Senhor, de vir à igreja e ficar sentado no banco religiosamente e não mudar suas atitudes, vive em guerra. Vamos lá? Olha, no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá, edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair nem entrar para Asa, rei de Judá. Pode deixar por aqui, ó. Quando eu falei edificou, levantar barricadas, fechar os portões, não deixar entrar água, não deixar entrar comida. E uma coisa curiosa: Israel subiu contra Judá, são dois irmãos brigando. Olha só que coisa curiosa. O que Asa fez? Verso 2. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei da Síria, para que habitava em Damasco, dizendo: olha só o que o rei, que não andava na carne, que não fazia a vontade do Senhor, fez. Ele tirou das preciosidades do reino do Senhor, da casa do Senhor, e deu para o rei da Síria, para que o rei da Síria fosse contender contra o seu irmão, certo? O rei de Israel. Aí que é um problema, meu amado. Você vem na casa do Senhor, você aprende coisas maravilhosas aqui dentro e vai gastar no mundo. É aí que entra o problema. Por quê? Olha lá no verso 7 e 9, por favor, o juízo de Deus. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente. Lá o vidente naquela época era o profeta, tá, gente? Não assusta não. E veio ter com Asa, rei de Judá, e lhe disse: porque você confiou no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. O teu inimigo vai escapar, você não vai ter autoridade contra os espíritos que manifestam na vida das pessoas. Por isso que você vê pregador que não tem unção para expulsar capeta. Irmão, não existe capeta que não saia. Não existe. Todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, diante do nome do Senhor. Aleluia. Todo nome, todo joelho se dobrará ao nome do Senhor. Então, vamos lá. Qual foi a consequência disso? Verso 8. Olha,
8, 9 aqui, ó. Porquanto o Senhor, seus olhos passaram por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Olha, até aqui, ó. Está falando o que o Senhor fez, ó. O Senhor está passando em revista na terra, procurando aquelas pessoas, olha só, para se mostrar forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele, certo? Olha o juízo do Senhor aqui para o Asa. Nisso você procedeu loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Entendeu? Porque Asa pegou as coisas santas do Senhor, levou para o mundo, a guerra estava declarada. Olha uma outra consequência. Lá no verso 12, por favor. Olha, no ano 39 do seu reinado, 39 anos de guerra, amados. Asa caiu doente dos pés, e era muito grave a sua enfermidade. E nem mesmo na sua enfermidade eu buscou o Senhor, mas os médicos. Aqui, essa enfermidade que ele fala, é como se fosse, na escala, na raiz da palavra, fala o grau mais alto de enfermidade que poderia ter nos pés. E Asa morreu. Essa foi a consequência. Ele foi sepultado. Agora vamos comparar ele, né, com Josafá. Ó, sepultaram, o sepulcro tinha acabado, só mais um pouquinho para baixo. E fizeram queimar incenso para o rei. Que coisa louca! Em homenagem ao rei. Quando o incenso era feito para queimar somente ao Senhor. Olha só a loucura. O povo contaminado. Agora a gente pode falar assim. O filho dele. Posso subir um pouquinho, por favor. No capítulo 18, no capítulo 17, né? Pode descer. Aqui, ó. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Ele fortaleceu-se contra Israel. Olha só. Josafá fez a vontade do Senhor de acordo com o que a gente declarou hoje, lá em Coríntios. Não andou nas horas da carne. Olha o que aconteceu. Ele se fortaleceu-se contra Israel. Israel ainda é o irmão dele, certo? Só que Israel era a igreja desviada. A igreja que não fazia a vontade do Pai. Ele fez assim. Ele pôs forças armadas em todas as cidades fortes de Judá. Dispôs guarnições na terra, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. Olha o segredo, verso 3. E o Senhor era com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Balaíns. Olha só, por que ele fala os primeiros caminhos de Davi? Porque Davi na velhice também pecou. Certo? Teve a história da Betseba, tem umas coisas que ele fez errado diante do Senhor. E não buscou os Balaíns. Aqui está falando de deuses estranhos, sabe? De ídolos, de imagens, de coisas desse tipo. E é muito interessante o que Deus quis ensinar para nós. Lá no verso 4, verso 5, quer dizer. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. E todo Judá dava presentes a Josafá, o qual teve riquezas, glórias em abundância. Amados, quer que mude o seu ano de 2013? Anda nessa palavra. Anda nesse propósito. Confirma o teu coração de agradar o Senhor, de fazer aquilo que Ele apraz. E Ele sim, olha só, o que ele trouxe? Presentes para Josafá e teve riquezas e glória. Eu vou trazer um pouquinho, essa palavra glória me chamou a atenção hoje, né? Chama kabod, né, no hebraico. É honra, é dignidade, é reputação, é abundância e é reverência. Isso que o Senhor quer para as nossas vidas, para as nossas vidas. Olha só que interessante. Verso 6. E encorajou-se o seu coração nos caminhos do Senhor. Ele tirou de Judá os altos e os asserins. É que eles adoravam a deusa Aserá naquela época. É estátua, gente. É estátua, é coisa errada que eles faziam. E o que aconteceu? No terceiro ano do rei Asa, olha só do seu reinado, ele enfiou seus príncipes. Ele dá os nomes dos príncipes aqui. Para quê? Para ensinarem nas cidades de Judá. Posso subir um pouquinho, por favor? Levou os levitas, restaurou o louvor. Pode subir mais um pouquinho. E ensinaram a Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. E foram por todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. O que eu quero dizer para vocês. O que o rei Asa fez? Ele pegou, montou grupos de estudo. Ele levava a Torá, ele levava o livro da lei para ensinar. Ele ensinava a palavra do jeito que ela é, não ela é pervertida. Ele ensinava a palavra do jeito que ela adorasse ao Eterno, e não do jeito que agradasse o homem. E o que aconteceu com ele?
caiu o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que não fizeram guerra contra Josafá. O que eu estou declarando para vós hoje: tempos de paz para aquele que cumpre a palavra. Glória a Deus. Quer tempo de paz? Faz a vontade do Eterno. Quer ser próspero? Faz a vontade do Rei. Se submeta. Faz aquilo que a palavra fala para a tua vida. E o Senhor cumprirá, sim, os desejos do seu coração. Uma coisa curiosa, eu queria ler com vocês. Deuteronômio capítulo 6. Algo poderoso que Deus ministrou ao meu coração. Eu estava perguntando para Deus: mas papai, o que eu coloco para alguma palavra para encerrar esse momento, essa pregação? E ele disse assim: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos, os preceitos que o Senhor teu Deus te mandou ensinar-te, a fim de que você cumpra na terra que você está passando para possuir. Olha só, esses são os estatutos, os preceitos. Quais são esses estatutos? Ora, para que você tema o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos, seus mandamentos que eu te ordeno. Tu, olha só, aqui entra a família, gente. O teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que prolongue-se os seus dias. Ouve, Israel, e atenta em os guardares, para que te vá bem, e que muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor teu Deus, o Deus dos teus pais. Ouve, Israel. Essa versa é muito linda. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui ele está falando assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, presta atenção. Olha, o Senhor teu Deus é o único Deus. Somente Ele tem que habitar no seu coração. Olha só. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás a teus filhos, e falarás delas assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Olha só, ele está falando do teu ensinamento de pai como filho, com os seus filhos. Quando você está andando na rua, você ser exemplo. Olha só, modelo de conduta. E também disse assim: ensinarás seus filhos, colocarás assentado na tua casa, aqui. E também atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais aos seus olhos. Isso aqui são aquelas caixinhas que os judeus usam na cabeça, tá, gente? Escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Vocês já viram na porta das casas um negocinho assim escrito em hebraico, que as pessoas colocam na porta, que chama mesuzá? É isso que ele fala, ó: Shema Israel, ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Todos os dias eles olham para esses textos. E por isso que o judeu é próspero, por isso que o judeu é abençoado, porque ele teme a Deus, ele procura crer no Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E olha só, quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que com juramento ele prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificaste, olha só, com as casas cheias de todo bem, que tu não enchestes, olha só, e poços cavados, que tu não cavaste, e vinhas e olivais, que tu não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, pois temerás o Senhor teu Deus e o servirás, pelo seu santo nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, porque a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e ele te destrua sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Quando o povo tentou ir em Massá, foi que eles foram rebeldes ao Senhor. Olha só, e também praticarás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Para quê? Para que te vá bem, e entres e possuas a boa terra. Pode subir mais um pouquinho, por favor. A qual o Senhor prometeu com juramento a teus pais, para que lance fora diante de ti todos os teus inimigos, como disse o Senhor. Quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que significam esses testemunhos, esses estatutos, os preceitos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, responderás ao teu filho: nós éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou de lá. E aos nossos filhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e penosas contra o Egito. Olha só, as maravilhas foram penosas contra o Egito. E
contra Faraó e contra a sua casa, mas nos tirou de lá para nos introduzir e nos dar a terra que com juramento prometeu aos nossos pais. Amados, perceberam que o resumo de tudo isso é: teme ao Senhor teu Deus, faz a sua vontade, e Ele satisfará os desejos de tua alma. Bem, todos querem paz e prosperidade em casa. Todos querem seus filhos livres do mal. O Senhor coloca muito claro isso. Todos querem que tudo vá bem. Faça a vontade do Senhor. A palavra fala, o Senhor fala bem claro: crede nos meus profetas e prosperareis. Então o Senhor estabeleceu hoje um marco na nossa vida. Se a gente quer seguir ao Senhor, se a gente tomar uma posição de hoje em diante, seguirmos a Deus, a nossa vida vai ser como nova criatura. E eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O Senhor está falando que Ele está mudando a sorte, amados. Bem, eu não vou chamar as pessoas para ficarem de pé, mas eu queria convocar a igreja que, no nome do Senhor Jesus, como um ato de rendição, entrega a tua mente, o coração, os teus pés, o teu caminho ao Senhor. Faça um propósito com o Eterno hoje, de mudar a conduta das vossas vidas. Eu falo das nossas vidas, mas da minha vida também, porque hoje à tarde eu estava meditando nessa palavra e Deus falou muito comigo. Para que nosso ano de 2013 venha a ser próspero. O Senhor fala uma coisa curiosa também, e é muito interessante. Quando você vir ofertar na casa dele, faça com alegria. Não faz por obrigação, não. Dá com alegria. O Senhor falou que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles estavam com 13 toneladas de ouro. Não dá para contar ainda hoje quanto ouro que eles deram para edificar as coisas do Senhor. Isso foi a oferta que eles deram. Isso porque ainda sobrou ouro para fazer o bezerro depois. Eles pecaram depois do bezerro. Então entenda que se você colocar no teu propósito, no teu coração, no teu entendimento de servir a Deus de forma absoluta, inquestionável, servir ao Senhor, um modo reto, santo, Ele prosperará as vossas vidas. Amém? Ele fala assim: olha, isso é tremendo. Isso que eu coloco uma porta aberta diante de vós. Amém? Para passar pela porta tem que ser santo. Amém? O Senhor tem dado até aqui, até esse momento. Mas uma coisa curiosa: tem alguém enfermo no nosso meio? Tem alguém que está com enfermidade, tem alguma coisa, está sentindo? Vamos orar? Vamos orar? Amém? Vamos chamar aqui as bênçãos, né? Aproveitar que a gente tem um monte de autoridade. Aproveitar da unção que está sobre a vida deles. Abençoa o povo. Papai, no nome do Senhor Jesus, eu coloquei a tua palavra sobre o teu povo. Eu procurei manifestar o teu santo nome. Senhor, se há enfermos em nosso meio, Pai, nós pedimos a tua cura dela. No nome do Senhor Jesus. Senhor, coloco sobre ti, sobre esse teu povo, Pai, diante de ti, Senhor, que a tua paz, a tua bênção venha encher esses corações imensos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Papai, traz o entendimento da tua palavra a esses corações, no nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus, irmãos. Gostei do Asa. Pegava as coisas recebia na casa, né, do Senhor, pegava na casa do Senhor, como esse Toré recebe da casa do Senhor e vai gastar lá.